Eu costumava acreditar que a dor tinha um limite, até perceber que ela podia crescer tanto que você nem reconhece mais quem você é. Minha vida parecia ser uma sucessão de erros que eu tentava esconder. Mas o pior não foi o que aconteceu comigo. Foi o que eu vi acontecendo com minha própria filha. Eu sempre pensei que estava protegendo ela, mas o que eu não sabia era que o mal que eu carregava estava sendo passado para ela. E aí, uma noite, minha neta me fez uma pergunta simples, que mudou tudo. A casa estava silenciosa demais. O cheiro de alho fritando e a poeira que se acumulava nas cortinas faziam o ambiente ainda mais denso. Eu era uma menina pequena, com os cabelos amarrados em 2 tranças desfeitas. E ainda assim, sabia que algo estava errado. Algo que eu sentia no ar. Algo que me apertava o peito sempre que minha mãe me olhava com aquele olhar vazio, mas cheio de raiva. Meu pai, simples, forte e bom homem, saía todos os dias cedo, com o sol ainda morrendo no horizonte, levando sua caixa de madeira cheia de legumes frescos que ele cultivava no pequeno terreno no fundo da nossa casa. Ele passava horas na feira, suando e sorrindo, enquanto eu e minha mãe ficávamos em casa. Eu não entendia o que acontecia, mas sabia que algo estava acontecendo. Quando o papai não estava, o olhar da minha mãe mudava. Ela não sorria mais. Seu sorriso falso que ela usava para os outros, para os vizinhos da Vila das Oliveiras, desaparecia. Em seu lugar, surgia uma raiva que parecia me engolir. E eu sabia que a culpa era minha. Sempre foi. Eu era o motivo da sua dor. Eu, sua filha. Às vezes, os gritos de minha mãe se misturavam com a conversa sussurrada que ela tinha com um homem. Eles se encontravam no beco escuro entre nossa casa e o mercado, onde ela pensava que ninguém podia vê-la. Mas eu via. Eu estava lá, escondida atrás da cortina, observando. O homem falava baixo e ela sorria. Um sorriso que não era para mim. Um sorriso que eu nunca vi em seus lábios quando ela olhava para mim. Eu só via o desprezo. Você não presta! E ela me dizia com a voz rouca e cheia de ódio quando meu pai chegava, alheio ao que acontecia. Ela me culpava por tudo. Você é a razão de tudo estar assim. Se você não existisse, sua mãe seria feliz. E com isso eu me calava. Eu me encolhia no canto do quarto e chorava baixinho. O que mais poderia fazer? A dor era constante. O sofrimento, uma sombra que pairava sobre mim, que não me deixava respirar direito. Eu queria desaparecer, mas não sabia como. Fugia para o meu quarto. Sentava no canto da cama, abraçava os joelhos e fechava os olhos, tentando apagar a raiva, tentando fugir do inferno que se escondia atrás do sorriso da minha mãe. Quando o papai chegava, eu sabia que a raiva dela havia se acumulado. Ele vinha cansado, com as mãos sujas de suor e o olhar de quem havia trabalhado sem parar o dia inteiro. Mas ao invés de ser recebido com um sorriso, ele era recebido com desprezo. Ela não falava, não sorria. O silêncio era pesado. O pior era quando ele tentava falar. Tentava contar sobre o mercado, os legumes que haviam vendido, os vizinhos que tinham elogiado. Ela não escutava. Eu podia ver isso, sentir isso. Ele sentava-se cansado, e o silêncio entre eles era opressor. Eu sabia que eu era a razão de tudo. Eu era o único elo entre eles que ainda existia, e também o único elo que os separava. E eu me perguntava, como poderia eu, uma simples criança, ser tão culpada? Por que eu era o alvo da raiva dela? Quando ela me dizia aquelas palavras cruéis, eu queria fugir, mas eu não sabia para onde ir. O que fazer quando o próprio lar se tornava um campo de batalha? Eu, uma criança de apenas 10 anos, com o peso do mundo sobre os ombros. Cada palavra dela, cada gesto, me esmagava. Eu não tinha mais forças para lutar. Então, aos 15 anos, eu finalmente tomei uma decisão. Fugi. Fui embora.
acreditando que poderia encontrar algum tipo de liberdade. Mas a verdade era que a dor me acompanharia. Não importava para onde eu fosse, nem quem eu fosse. A dor, a culpa, estavam tatuadas em minha alma. E assim, a vida seguiu. Eu me tornei adulta, distante daquela casa, distante daquele inferno. Construí minha própria vida, minha própria família. Mas algo dentro de mim nunca se curou. A ferida ainda sangrava, e o peso das palavras de minha mãe ainda estava em meus ombros. Mas eu sabia que agora era tarde demais. Eu não poderia voltar atrás. O que eu queria era esquecer. Esquecer o que tinha vivido. Esquecer o que minha mãe me fez sentir. Agora, anos depois, com filhos e netos, eu via a vida de forma diferente. Mas algo me prendia. Algo no fundo do meu coração. Uma sensação de que não havia terminado. Não havia acabado. E quando minha neta, com seus olhos brilhantes e inocentes, me abraçou pela primeira vez, algo despertou em mim. Ela fez algo que eu nunca poderia esquecer. Ela me abraçou do jeito que eu costumava fazer quando criança. Um pedido de ajuda silencioso. Um sinal que eu não sabia mais como interpretar. E foi ali, em seus braços, que o passado me encontrou de novo. A dor voltou. A dor que eu tentei esconder. E eu soube com uma clareza devastadora que a história estava se repetindo. Minha filha, minha própria filha, estava fazendo o mesmo com minha neta. Agora, eu estava diante de uma escolha. Ignorar como sempre fiz ou enfrentar o mal de frente. Eu não sabia o que fazer. Mas uma coisa eu sabia. O ciclo não podia continuar. Não podia. Os dias seguintes passaram como um borrão. Eu tentava desviar de tudo, mas a verdade não me deixava. Ela estava ali, diante de mim, em cada olhar furtivo de minha filha, em cada sorriso forçado que ela dava, em cada palavra que saía de sua boca. E eu me perguntava, como eu pude ser tão cega? Como não vi? Como não percebi que a história estava se repetindo? Que a dor que eu sentia havia encontrado uma nova vítima? Minha neta, a pequena Lúcia, tinha apenas 6 anos e já estava pedindo ajuda sem saber. Com aquele abraço, ela me deu a chave para entender. A mesma dor que eu sentia, a mesma sensação de abandono e desespero, ela carregava também. E o pior de tudo, ela nem sabia. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o sofrimento estava se infiltrando em sua vida, do mesmo jeito que fizera em minha infância. Eu olhava para minha filha e via nela a mesma mulher que minha mãe foi. Não que ela fosse cruel como minha mãe, mas algo estava errado. Algo em sua forma de educar, em sua forma de lidar com a vida. O olhar cansado, o sorriso que nunca era genuíno, a tristeza estampada no rosto dela. Eu via tudo, mas não sabia como ajudar. Será que eu poderia ajudar? Eu estava tão enredada na minha própria dor que mal conseguia pensar em como salvar minha neta de um destino que já parecia traçado. A cada dia, mais e mais, eu me via voltando para aquele lugar escuro dentro de mim. O lugar onde tudo começou. Minha infância, minha fuga, o silêncio, a raiva. Tudo se misturava dentro de mim. E eu sabia que, se nada fosse feito, a pequena Lúcia seguiria o mesmo caminho, sem saber o que a aguardava. Eu precisava falar. Eu precisava confrontar minha filha. Mas algo me impedira. Medo? Vergonha? Ou simplesmente o medo de encarar o que estava dentro de mim? De encarar a verdade que eu tanto tentei esconder? Eu sabia que a dor viria novamente. E desta vez, não seria só minha. No entanto, a minha filha estava distante. Ela se fechava cada vez mais. Quando falava comigo, parecia sempre estar em outro lugar. Como se estivesse tentando fugir de algo que nem ela mesma entendia. E eu, que um dia fugi de casa, sabia exatamente o que era isso. Ela estava tentando fugir de uma dor que nem sabia como lidar. Mas a diferença entre nós
era que eu já sabia onde ela a levaria. E sabia que não havia escapatória. A dor era uma sombra que nunca desaparecia. Naquele dia, enquanto minha filha estava no trabalho, eu fiquei com a Lúcia. Ela estava brincando, no jardim, com aquele sorriso inocente, alheia ao peso que já estava sobre seus ombros. Eu a observei, observando sua energia, sua vitalidade, a maneira como ela se movia com tanta liberdade. Como eu queria poder dar isso para ela. Como eu queria que ela fosse poupada de tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi. Mas enquanto ela corria pelo jardim, meu coração apertou. Eu sabia que ela já carregava um fardo. Não da mesma forma que eu, mas o suficiente para afetá-la, para moldar sua vida sem que ela tivesse escolha. Eu queria proteger minha neta, mas como? Como poderia alguém que passou a vida toda tentando escapar da dor ajudar outra pessoa a escapar dela? O tempo parecia ter parado. Eu não sabia o que fazer, nem como começar. Mas algo dentro de mim dizia que eu não poderia simplesmente ficar de braços cruzados. A história precisava ser quebrada. O ciclo não podia continuar. Naquela noite, ao olhar para a Lúcia adormecida, sentada ao meu lado no sofá, o arrepio percorreu minha espinha. Ela parecia tão vulnerável, tão frágil. Ela dormia com o semblante calmo, como se o mundo não fosse uma cruel sequência de dores e mentiras. Mas a verdade estava ali, à espreita. A verdade estava em cada olhar furtivo que minha filha lhe dava, em cada palavra que ela murmurava em seus ouvidos. E eu sabia, mais do que nunca, que o ciclo havia começado novamente. Eu tinha que agir. Eu não poderia mais permitir que minha neta carregasse esse peso. E mais uma vez, eu me vi diante da escolha. Eu poderia ficar em silêncio e deixar o destino se desenrolar como sempre. Ou poderia confrontar minha filha, expor a verdade e enfrentar as consequências. Mas seria o que eu fizesse agora capaz de mudar tudo? Será que depois de tantos anos de dor, eu poderia realmente fazer algo para interromper o ciclo? Enquanto minha filha voltava tarde da noite, seu semblante cansado e exausto, eu sabia que o momento estava se aproximando. Eu não podia mais esconder o que sabia. Eu não podia mais viver com o medo de falar a verdade. E, naquele instante, eu soube que não seria apenas minha filha que enfrentaria as consequências. Eu também teria que encarar minha própria dor. Tudo o que guardei por tanto tempo. Quando ela entrou pela porta, meu olhar encontrou o dela. E foi naquele olhar, naquele único momento, que tudo se desfez. A manhã seguinte não trouxe alívio. Quando acordei, ainda sentia o peso das palavras não ditas e o olhar de minha filha me perseguindo. Eu sabia que ela percebera algo em meu olhar. Aquela troca de olhares foi mais intensa do que qualquer palavra poderia expressar. Eu estava prestes a romper um silêncio que durava anos, mas, ao mesmo tempo, sentia o medo de que, ao falar, eu poderia destruir tudo o que ainda restava da nossa relação. Lúcia acordou cedo, como sempre, com sua energia contagiante. Ela desceu para a cozinha e se sentou à mesa, esperando que eu a acompanhasse com o café. Seus olhos brilhavam de esperança e sua inocência me atingia como uma flecha afiada. Eu não queria destruir isso. Não queria ser a razão da dor dela, mas ao mesmo tempo sabia que ela já estava sendo consumida por algo invisível. Algo que ela não entendia e que, se não fosse interrompido, a consumiria por completo. Enquanto a observava, meus pensamentos eram uma bagunça. O que eu faria? O que eu deveria fazer? Minha vida inteira fora marcada pelo silêncio, pela dor não dita, pelos segredos escondidos. Eu tinha medo de que, ao abrir minha boca agora, eu apenas aumentasse a dor e o sofrimento. Mas o que eu sabia era que, de alguma forma, a história não podia continuar. Eu não poderia deixar minha neta viver o mesmo pesadelo que eu vivi. Minha filha chegou na cozinha, ainda com o olhar distante. Ela havia tentado manter a fachada, mas eu podia ver a fragilidade ali,
escondida atrás de seus olhos cansados. Ela me olhou rapidamente, como se soubesse que eu estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Eu podia sentir a tensão no ar. O silêncio que pairava entre nós era quase palpável. Não sabíamos mais o que dizer uma à outra. Lúcia, sentada na mesa, começou a mexer na comida sem muito interesse, distraída com os pensamentos dela. Eu sabia que ela sentia a tensão, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Crianças têm uma percepção aguçada, uma percepção que vai além das palavras. Ela sentia que algo estava errado, e eu sabia que ela precisava da verdade. Mas a verdade que eu tinha para contar não era algo simples. Minha filha se sentou, olhou para mim com uma expressão cansada e disse quase sem querer: "Mãe, você está estranha. O que está acontecendo?" Suas palavras foram como um grito abafado. Eu sabia que ela estava pedindo para eu abrir a boca, para falar, para finalmente colocar a carta na mesa. Mas, ao mesmo tempo, seu tom carregava uma acusação. Como se ela já soubesse o que eu ia dizer. Como se ela já soubesse que a verdade seria uma pedra no sapato de sua própria vida. Eu me senti invadida por uma onda de impotência. Como poderia falar sobre isso? Como poderia dizer a ela, a minha filha, que a história dela estava se repetindo? Como poderia revelar a dor que escondi por tanto tempo? Ela não estava pronta para ouvir isso. Ela não queria saber. Mas eu sabia que não podia mais ficar em silêncio. Foi então que a voz da minha neta cortou o ar. Ela levantou os olhos de seu prato e, com aquele olhar doce e inocente, disse: "Vovó, você está triste. Por que você está triste?" Ela me olhou como se fosse capaz de ler minha alma, de entender o que eu estava passando. E aquilo me quebrou. As lágrimas começaram a subir, mas eu me segurei. Eu sabia que se deixasse elas caírem agora, não conseguiria mais parar. Eu precisava ser forte por ela, por minha neta, por minha filha, por mim mesma. Minha filha, vendo minha luta interna, finalmente falou, dessa vez com a voz mais firme: "O que você está escondendo, mãe?" Ela não perguntou, ela ordenou. Algo nela já sabia que a verdade seria uma lâmina afiada, algo que cortaria todas as mentiras e silêncios que construímos ao longo dos anos. Eu respirei fundo. As palavras estavam na ponta da língua, mas eu hesitei. Uma parte de mim queria gritar, contar tudo, acabar com o ciclo. Mas havia outra parte de mim que temia o que aconteceria depois. O que aconteceria com minha filha, com minha neta, com nossa família, depois que tudo fosse exposto? Olhei para Lúcia, com os seus olhos inocentes, e então para minha filha, que, apesar da fachada, estava quebrada de alguma forma. Eu sabia que tinha que começar a falar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta da cozinha se abriu e meu filho entrou, interrompendo o momento. "Bom dia, mãe", ele disse, mas parou ao ver o clima pesado na sala. Eu sabia que ele também sentia a tensão no ar, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Todos ali estavam em silêncio, esperando que eu falasse. Mas eu não sabia se conseguiria. A verdade estava diante de mim, mas a cada segundo que passava, mais difícil se tornava. Eu estava prestes a abrir a caixa de Pandora que nunca quis abrir, e cada segundo que eu hesitava me sentia mais esmagada. Minha filha me olhava, e eu sabia que ela estava esperando. E eu sabia que depois que começasse, não haveria mais como voltar atrás. Mas por onde começar? Como eu poderia explicar que a dor que ela carregava era a mesma dor que eu vivi? Como dizer a ela que o sofrimento dela não era culpa dela, mas de algo maior, algo que ela não entendia? E o pior, como salvar minha neta de tudo isso? O silêncio na cozinha foi interrompido pela risada suave de Lúcia, que, por um momento, parecia alheia à tempestade que se formava. Ela estava lá,
com seus cabelos encaracolados e os olhos brilhando de curiosidade, brincando com uma colher de madeira, batendo-a suavemente na mesa como se estivesse compondo uma música. Ela não sabia, mas sua presença trazia uma leveza ao ar que quase me fazia esquecer o peso da verdade que eu estava carregando. Mas logo o som da colher cessou e a realidade me puxou de volta com força. Minha filha, sentada à minha frente, parecia mais tensa do que nunca. Ela me fitava, os olhos preocupados. Mas havia algo mais ali. Uma expectativa. Um medo do que estava prestes a ser revelado. Eu podia ver que ela queria ouvir a verdade, mas ao mesmo tempo não queria. Afinal, quem gostaria de encarar o próprio reflexo? De ver a verdade nua e crua, quando ela poderia destruir tudo? Eu me virei para minha filha e tentei falar. Mas as palavras pareciam pesadas, como se algo me impedisse de soltá-las. As palavras estavam presas na garganta, e o medo de ferir ainda era maior do que a necessidade de libertar a minha alma. Eu precisava ser honesta, mas não sabia se conseguiria. A verdade que eu guardava há tanto tempo não era simples. E talvez, no fundo, eu temia que, ao falar, tudo o que eu construí tivesse um fim. Foi então que a voz de Lúcia, ainda doce e inocente, cortou o silêncio novamente. Vovó, você não vai me contar o que aconteceu com a mamãe quando ela era pequena? Ela estava com os olhos fixos em mim, sem saber o peso de suas palavras, sem saber que estava prestes a abrir uma ferida que eu nem sabia se conseguiria cicatrizar. Eu congelei. A respiração me faltou por um momento. Meu coração disparou e uma dor aguda se formou no peito. Lúcia não entendia, mas suas palavras me atravessaram como uma lâmina afiada. Ela não sabia o que estava pedindo. Eu não queria contar, eu não queria que ela soubesse. Mas a inocência da criança, a forma como ela me olhou, quase me obrigou a olhar para a verdade. Minha filha me observava, agora com um olhar mais atento, como se fosse perceber tudo naquele momento. Eu sabia que o que eu ia dizer mudaria a forma como ela me veria, mudaria a forma como ela veria a si mesma. Eu sabia que não podia mais esconder. A pergunta de Lúcia tinha exposto a brecha, e a verdade precisava sair. Eu respirei fundo e olhei para minha filha. Ela estava tão fragilizada, tão distante de mim, que por um momento me perguntei se ela ainda seria capaz de me ouvir depois do que eu estava prestes a dizer. Eu nunca quis que você soubesse. Comecei, minha voz trêmula. Nunca quis que você soubesse a verdade sobre sua mãe, sobre o que eu passei, sobre o que você passou. Ela me olhou, mas sua expressão já começava a mudar. Uma expressão de desconfiança, talvez até de raiva. Ela sempre soubera que algo não estava certo, mas agora ela tinha a certeza de que sua mãe estava guardando algo. Ela sabia que as coisas não eram como pareciam, mas até aquele momento, ela acreditava que o sofrimento que eu carregava era apenas uma lembrança distante, algo do passado. Eu não entendo, mãe, disse ela com os olhos marejados, mas ainda assim, tentando se manter firme. Eu olhei para Lúcia, que de algum modo parecia estar se tornando o elo entre as gerações. O elo que me forçava a encarar o que sempre tentei esconder. A dor que eu sentia não era só minha. Ela estava em minha filha, em minha neta, em todos nós. Eu sabia que ao contar a verdade, eu exporia a ferida, mas talvez fosse a única maneira de curá-la. Quando você era pequena, comecei, minha voz quase falhando. Eu via sua mãe. Eu via você sendo moldada pela mesma dor que eu vivi. Sua mãe nunca soube disso, mas eu via. Ela me lembrava de mim mesma, e eu sabia que o ciclo estava começando de novo. O ódio, a raiva, o desprezo. Eu via tudo, mas não sabia como impedir. A sala parecia ter parado. O ar estava espesso, pesado,
E eu sabia que minha filha ela estava prestes a quebrar. O que eu ia dizer agora não seria fácil, nem para ela, nem para mim. Eu sei o que você está fazendo com a Lúcia. Eu vejo a dor em seus olhos. Vejo como você tenta manter as aparências. Mas a raiva já está em você, como estava em mim. Eu vejo o que está acontecendo. E eu sei que você não percebe. Mas ela, Lúcia, ela está vendo tudo. Ela está começando a carregar a mesma dor, o mesmo peso. Eu parei, tentando encontrar forças para continuar. Mas a cada palavra que eu dizia, parecia que o fardo aumentava. O que eu estava fazendo? Eu estava colocando minha filha contra a parede, forçando-a a confrontar a dor que ela tanto tentou esconder. Mas, no fundo, eu sabia que ela precisava ouvir. Não é fácil admitir, não é fácil ver. Mas a dor que você carrega, ela vai continuar. Ela vai continuar se você não fizer algo agora. Lúcia já está vendo, já está sentindo e você não percebe. Ela está prestes a cair no mesmo abismo em que você caiu. E eu não posso permitir que isso aconteça. Eu não posso deixar isso acontecer com ela. Eu não posso deixar a história se repetir. Eu olhei para minha filha, que estava em choque, as mãos tremendo sobre a mesa. Ela não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Eu sabia que aquilo iria destruí-la, mas também sabia que era a única maneira de quebrar o ciclo. Eu não podia permitir que ela fosse a próxima. E ao olhar para a expressão de Lúcia, que agora me observava com olhos grandes e assustados, eu soube que tinha feito a coisa certa. A verdade estava fora, e a dor, finalmente, começava a ser enfrentada. Mas o que viria depois? Eu não sabia. Eu só sabia que se nada fosse feito, o ciclo nunca terminaria. O que aconteceu a seguir foi algo que eu temia, mas sabia que precisava acontecer. O peso da verdade havia sido lançado sobre minha filha, e eu podia ver a luta interna refletida em seu rosto. As palavras que saíram de minha boca ainda ecoavam na minha mente, como um grito silencioso. Agora não havia mais volta. O segredo estava revelado, e a dor, que eu tanto tentei esconder, estava diante de nós, nua e crua. Minha filha se levantou da mesa, o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Ela não disse nada. Não precisava. O silêncio dela já era resposta suficiente. Eu sabia que ela estava processando tudo o que eu tinha dito, tentando entender como tudo o que ela acreditava sobre sua própria história podia ser tão diferente daquilo que eu acabara de revelar. Eu sabia que nada seria como antes. Lúcia, sentada ali, estava quieta, com os olhos fixos em sua mãe. Ela sentia a tensão no ar, mas não compreendia o que estava acontecendo. Como poderia? Ela era apenas uma criança, sem entender a complexidade das emoções que estavam prestes a desmoronar sobre ela. Eu queria correr até minha filha, abraçá-la, pedir desculpas. Mas algo me impedia. Era como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre nós. Uma barreira que eu mesma construíra ao longo dos anos. Uma barreira de silêncios não ditos e verdades abafadas. Eu não sabia como ultrapassá-la. Ela virou-se para mim, finalmente com os olhos vermelhos, e disse com uma voz baixa e quase quebrada: "Como você pôde esconder isso de mim, mãe? Como você pôde me deixar viver toda essa vida sem saber a verdade?" Ela não gritava, mas suas palavras foram como uma faca afiada, cortando tudo o que eu tentava proteger. Eu me senti paralisada. O peso da culpa me esmagava. Eu sempre soubera que esse momento chegaria. Mas agora que ele estava aqui, eu não sabia como lidar com ele. Não sabia como lidar com o fato de que, ao tentar proteger minha filha, eu havia a afastado de uma verdade que ela tinha o direito de saber. Eu havia falhado. Eu não sabia como contar. Eu finalmente consegui dizer, minha voz tremendo. Eu não sabia como te dizer, como te fazer entender. Eu te amava
tanto que pensei que, se eu te mantivesse afastada de tudo isso, você teria uma chance de ser feliz, de ter uma vida diferente da minha. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de te perder, de te magoar. Ela me olhou, os olhos cheios de raiva e de dor. Mas havia algo mais ali. Uma confusão. Um misto de emoções que ela não sabia como processar. Ela havia passado a vida inteira acreditando em uma mentira. E agora tudo estava desmoronando ao seu redor. Eu sabia que o caminho da cura seria longo, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela precisava passar por isso. Ela precisava enxergar a verdade. Precisava entender o que a história de nossa família realmente significava. "E Lúcia?" Ela perguntou, a voz tremendo. "O que vai ser dela? O que vai ser da minha filha, mãe? Você quer que ela cresça? Com tudo isso também? Você quer que ela sofra do jeito que eu sofri?" As palavras dela me atingiram com força. Era a pergunta que eu tinha evitado o tempo todo. Eu sabia que, ao olhar para minha filha, eu via refletido nela o mesmo sofrimento que eu vivi. Mas agora ela estava perguntando sobre a neta, sobre a criança que ainda tinha a chance de ser poupada de tudo isso. Eu sabia que, se a verdade fosse passada para frente, o ciclo continuaria e a dor nunca teria fim. Eu olhei para Lúcia, que ainda estava ali, quieta, sem entender muito bem o que acontecia, mas sentindo a carga emocional no ar. Ela me olhou com aqueles olhos inocentes e, naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Eu sabia que eu tinha que fazer mais do que apenas falar. Eu tinha que agir. Eu não podia deixar que o sofrimento continuasse. Não mais. "Eu não sei o que vai acontecer com ela, filha", eu disse, minha voz baixa. "Mas eu sei o que eu preciso fazer agora. Eu não posso deixá-la carregar o mesmo fardo. Não posso permitir que a história se repita. Eu preciso quebrar o ciclo. Eu preciso impedir que ela siga o mesmo caminho." Minha filha me olhou com um misto de desespero e esperança. Ela queria acreditar nas minhas palavras, mas eu sabia que nada seria simples. A confiança que ela tinha em mim, a confiança que eu mesma havia destruído, não poderia ser restaurada da noite para o dia. Mas eu sabia que, se eu queria realmente fazer a diferença na vida de minha neta, eu precisava dar o primeiro passo. Eu precisava confrontar minha filha mais uma vez, mostrar a ela que, apesar de tudo, ela ainda tinha a capacidade de mudar, mas isso não seria fácil. Eu precisaria lutar contra a dor dela, contra as memórias do passado, contra tudo o que havia sido construído até então. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento eu sabia que o caminho para a cura começava com a verdade, mesmo que ela fosse difícil de ouvir, mesmo que ela separasse ainda mais nossa família, mesmo que causasse mais dor. A única coisa que eu sabia com certeza era que, se não fizermos isso agora, o sofrimento se repetiria. E, no fundo, não era isso que eu queria para minha neta. Foi então que minha filha, com a voz embargada e o rosto cheio de lágrimas, se levantou. Ela se aproximou de mim e me abraçou com força, como se tivesse acabado de descobrir algo que, embora doloroso, de alguma forma a libertava. Eu sabia que aquele abraço não curaria tudo, mas era o começo. O começo da reconciliação. O começo de algo que talvez um dia nos ajudasse a curar as feridas do passado. E enquanto a abraçava, uma sensação de alívio começou a se espalhar dentro de mim. Não estava acabado, não estava tudo resolvido, mas talvez, finalmente, o peso que carregávamos tivesse começado a se dissipar. Aquela noite foi marcada por um silêncio desconfortável. O relógio na parede parecia marcar cada segundo, com uma precisão que me incomodava. Enquanto minha filha dormia no sofá, exausta, com os olhos inchados de tanto chorar, eu fiquei ali, sentada na cozinha com o peso da minha decisão nas mãos. Eu sabia que, ao expor a verdade,
Eu tinha dado um passo definitivo para a mudança, mas a dúvida ainda me consumia. Será que eu fiz a coisa certa? Será que havia uma maneira de fazer tudo diferente de evitar a dor que estava sendo infligida a todos nós? Eu olhei pela janela, para o céu escuro lá fora. A cidade parecia silenciosa, como se estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. O mundo não parou para nos esperar, e o tempo parecia continuar, indiferente às nossas lutas internas. Mas dentro de mim, tudo estava em turbilhão. Eu sabia que minha filha estava quebrada e que sua confiança em mim já não era a mesma. Ela havia me visto como uma mãe protetora, alguém em quem ela poderia confiar para guiá-la através da vida. Mas agora, a verdade que eu revelei a havia transformado. Não sabia se ela conseguiria me perdoar, se conseguiria entender que eu estava tentando fazer o melhor, mesmo que de forma equivocada. E pior ainda, não sabia se conseguiria lidar com a dor de saber que ela estava repetindo os erros do passado. Erros que eu fiz questão de esconder. O peso da culpa foi novamente insuportável. Eu não queria ser a causa da destruição de nossa família, mas eu sabia que se não falasse a verdade, não conseguiria viver comigo mesma. Eu precisava fazer algo. Precisava ajudar minha filha a entender o que estava acontecendo dentro de ela mesma. Mas isso não seria fácil. No dia seguinte, as coisas estavam tensas. Minha filha não me olhava do mesmo jeito. Quando ela falava comigo, havia uma distância em seu tom, uma barreira que eu não sabia como derrubar. Lúcia ainda não entendia o que acontecia, mas, de alguma forma, eu sabia que ela sentia a tensão. Ela já começava a se afastar, com os olhos tristes e as palavras contidas. Eu sentia como se estivesse perdendo minha neta, antes mesmo de realmente tê-la ao meu lado. Minha filha, com sua postura rígida, se aproximou de mim enquanto eu lavava os pratos na pia. Sua presença foi uma sombra que me fez parar por um instante. "Mãe!" Ela começou com a voz baixa, quase hesitante. "Eu não sei como lidar com tudo isso." Ela me olhou de uma maneira que eu não podia interpretar. Era como se ela estivesse me pedindo algo, mas não sabia o quê. "Eu sei, filha," respondi com a voz rouca. "Eu sei que é difícil, mas eu só quero que você saiba que eu fiz isso porque não podia mais esconder. Porque você tem o direito de saber a verdade." Ela suspirou e se afastou um passo. Eu podia ver que ela estava lutando contra a confusão que ainda a consumia. Eu não sabia que você estava guardando isso tudo. E agora eu não sei como agir com Lúcia. Como vou ensiná-la, mãe? Como vou protegê-la se eu não sei nem como proteger a mim mesma? Eu me sentia impotente. Eu queria ter uma resposta. Queria poder fazer tudo certo de uma vez. Mas a realidade era que eu não sabia o que fazer. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que continuar tentando, mesmo que fosse doloroso, mesmo que significasse perder um pedaço de mim no processo. Olhei para Lúcia, que estava no corredor, brincando com os brinquedos. Ela olhou para mim e, naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Como eu poderia permitir que essa criança sofresse o que nós sofremos? Como eu poderia permitir que o ciclo se repetisse mais uma vez? Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava tomar o controle. Eu precisava mudar a trajetória das coisas, não apenas para mim, mas para a minha filha, para minha neta. Mas como? Como quebrar o ciclo de dor que parecia estar em nossas veias? "Filha," eu disse a voz mais firme. "Eu não tenho todas as respostas. Não sei o que fazer, mas vou lutar. Vou lutar por você, por Lúcia. Porque se eu não lutar agora, quem mais vai fazer?" Ela olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, pude ver uma fagulha de entendimento em seus olhos. Ela não estava completamente de acordo. Ainda havia dúvidas, ainda havia dor, mas algo havia mudado. Eu sabia que o caminho à frente seria longo, mas pelo menos
Pela primeira vez, havia um vislumbre de esperança. A tarde passou lentamente. Todos nós ficamos em silêncio, cada um lidando com as próprias emoções. Quando a noite chegou, me vi novamente sentada à mesa, desta vez com a minha filha Fé ao meu lado, e Lúcia dormindo tranquilamente no quarto. Eu sentia a tensão ainda presente no ar, mas também havia algo mais. Uma sensação de que as coisas poderiam começar a melhorar. O primeiro passo foi dado, e isso era tudo o que eu podia fazer por agora. Mas a dúvida ainda me consumia. Será que eu poderia realmente fazer as coisas diferentes? Será que a dor seria superada? A única coisa que eu sabia era que, ao olhar para minha filha e minha neta, eu não podia mais ficar de braços cruzados. A mudança começava agora, com cada pequeno gesto de cuidado, com cada palavra de verdade que eu fosse capaz de dizer. A última coisa que eu sabia com certeza era que o ciclo não poderia continuar. Não mais. Os dias que se seguiram foram difíceis, mais difíceis do que eu imaginava. Eu pensava que, ao falar a verdade, teria algum tipo de alívio, como se a dor se dissipasse com as palavras. Mas a verdade é que a dor só se multiplicou. O sofrimento tomou formas diferentes, mais sutis, mais intensas, mais silenciosas. Minha filha Sam estava mudada. Ela me evitava mais do que o normal. E o silêncio entre nós se tornava uma barreira cada vez mais difícil de transpor. Ela tentava, mas parecia que havia uma distância insuperável entre nós. Eu sentia como se as palavras que eu dissera houvessem quebrado algo que nunca seria reparado. Eu estava tentando fazer o certo, tentando corrigir os erros que cometi. Mas ao fazer isso parecia que estava destruindo tudo o que eu mais amava. Lúcia, por outro lado, começava a se comportar de forma estranha. Ela estava mais quieta, mais introspectiva, e seus olhos, que antes eram cheios de curiosidade e alegria, agora pareciam carregados com algo que eu não conseguia identificar. Ela ainda brincava, ainda corria pela casa, mas havia algo em sua expressão que me perturbava. O que ela via? O que ela sentia? Eu sabia que as crianças são sensíveis, muito mais do que pensamos. Ela podia sentir a tensão, a dor. Eu só não sabia como protegê-la disso. Eu queria poder voltar no tempo, antes de ter dito aquelas palavras, antes de expor tudo o que estava dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia continuar mentindo para minha filha, para mim mesma. Eu não podia mais manter o ciclo de silêncio e negação que havia sido meu companheiro por toda a minha vida. Mas a dor de vê-la sofrer, essa dor era insuportável. Naquela tarde, eu decidi fazer algo. Eu precisava enfrentar minha filha novamente. Eu precisava mostrar a ela que eu estava disposta a lutar, disposta a mudar, disposta a ajudá-la a mudar também. Mas a pergunta que me assombrava era: ela ainda queria minha ajuda? Ela ainda me via como alguém que podia guiá-la? Ela estava no quarto com as mãos no rosto, os olhos fechados. Ela não me ouviu entrar. Fiquei ali por um momento, apenas observando-a. O que tinha acontecido com minha filha? Eu a via ali, tão jovem ainda, tão perdida. Eu sabia que a vida a tinha moldado de uma maneira que ela não merecia. Mas eu também sabia que ela precisava olhar para dentro de si mesma e entender suas próprias feridas. Talvez, se ela enxergasse o que estava fazendo, ela pudesse parar o ciclo antes que fosse tarde demais. Quando ela me percebeu, levantou a cabeça rapidamente. Seus olhos estavam cheios de dor. E eu sabia que não havia palavras que pudessem aliviar aquilo. Mas eu precisava tentar. Filha, eu comecei com a voz baixa e trêmula. Eu sei que as coisas estão difíceis entre nós. Sei que você está magoada, que você está com raiva de mim. Mas, por favor, me ouça. Eu não quero mais ver você se perder. Eu quero que você tenha a chance de ser feliz,
de ser livre dessa dor que você carrega. Você não é sua mãe. Você não precisa ser assim. Eu sei que você é capaz demais. Ela me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Ela não falava. Apenas me observava como se estivesse decidindo o que fazer com minhas palavras. Se valiam algo. Se poderiam mudar alguma coisa. Eu sabia que a raiva ainda a consumia. Mas o que mais me assustava era o vazio que eu via em seus olhos. Eu não sabia o que a impedia de se abrir para mim. A dor que ela sentia era a mesma que eu sentia. Mas a diferença era que ela ainda não sabia como lidar com ela. Eu não sei, mãe. Ela disse, finalmente quebrando assim o silêncio. Eu não sei se posso confiar em você depois de tudo o que aconteceu. Eu não sei mais o que pensar. Você me deixou no escuro, mãe. Eu vivi minha vida inteira sem entender, sem saber o que estava acontecendo. Como posso confiar em você? Agora? Eu senti a dor em suas palavras, a raiva e a confusão. Mas o que mais me cortava era o fato de que ela estava realmente perdida. Ela não sabia mais em quem confiar, nem como se encontrar em meio a tanto sofrimento. Eu sabia o que isso significava. Eu sabia como é viver sem saber a quem recorrer. Eu entendo. Respondi com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que não posso apagar os erros, mas, por favor, não se feche para mim. Não se feche para o que ainda podemos ter. Eu ainda sou sua mãe. Eu ainda posso te ajudar se você me deixar. Ela não respondeu. Ficamos em silêncio por um tempo, ambos processando as palavras que acabávamos de trocar. Eu não sabia o que viria depois. Eu não sabia se conseguiria reconquistar a confiança dela, se ela algum dia seria capaz de me perdoar. O que eu sabia era que eu precisava tentar, que precisava continuar lutando, mesmo que o peso da culpa e da dúvida me esmagasse. Mais tarde, enquanto ela saiu de casa para dar uma volta, eu fiquei com Lúcia. Ela estava no jardim, sentada sobre a grama, brincando com uma flor. Olhei para ela e me senti impotente. Como poderia proteger essa criança da dor que já estava chegando? Como poderia salvá-la do que minha filha estava passando, do que eu mesma passei? Eu sabia que a jornada de cura não seria fácil. Eu sabia que talvez nunca voltássemos a ser o que éramos antes, que as feridas que carregávamos precisavam de tempo para sarar. Mas eu também sabia que não havia mais como voltar atrás. O ciclo havia começado, mas eu estava decidida a quebrá-lo, a fazer tudo o que fosse possível para que Lúcia não passasse pelo que nós passamos. O sofrimento, a dor, a raiva, tudo isso precisava ser interrompido. Eu não sabia como, mas eu sabia que por mais difícil que fosse, eu ainda tinha tempo para lutar. Os dias que se seguiram foram mais calmos, mas não mais fáceis. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente sobre a mesa. E apesar das feridas que ainda sangravam, havia uma sensação de alívio no ar, como se uma tempestade tivesse passado e nos deixado com o que restava. Um campo devastado, mas também uma chance de reconstruir. Minha filha começou a se abrir para mim de novo, aos poucos. O olhar de desconfiança ainda estava lá, mas algo havia mudado. Ela não estava mais me culpando, ou ao menos não de forma tão contundente. Eu via que ela estava tentando entender tudo o que acontecia, tentando encontrar um caminho que não a levasse a repetir os erros do passado. Eu sabia que esse caminho não seria fácil para ela, mas, ao menos, agora ela estava disposta a caminhar nele. Lúcia, por sua vez, parecia mais tranquila. Eu podia ver que ela sentia as mudanças, embora ainda fosse pequena para compreender tudo. Ela, com sua pureza e seu jeito simples de ser, não sabia o quanto a dor da família havia pesado sobre ela. Mas o que eu mais temia era que, sem querer, ela carregasse o fardo das gerações anteriores. No entanto, eu também sabia que, agora, havia algo diferente.
A história estava sendo reescrita, e nós éramos os autores dessa nova narrativa. Com o tempo, eu comecei a entender que o perdão não era algo imediato. Não seria fácil para minha filha esquecer tudo o que aconteceu. Não seria simples para ela aceitar que eu, sua mãe, fui a causa de tantas dores. Mas a diferença era que agora ela estava disposta a tentar. Ela se aproximou mais de mim, começando a me contar sobre seus próprios medos, sobre suas próprias lutas internas. Eu não sabia se seríamos capazes de reconstruir a confiança, mas eu sabia que pela primeira vez estávamos tentando. No entanto, o maior desafio ainda estava diante de mim. Como eu poderia garantir que Lúcia não passasse pelo mesmo sofrimento que minha filha e eu? Como poderia finalmente garantir que a história não se repetisse, que a dor não fosse passada adiante? Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas tinha que fazer o possível para que o futuro fosse diferente. Foi então que, numa tarde qualquer, enquanto Lúcia brincava na sala, eu sentei ao lado de minha filha. Ela estava mais calma, mas ainda carregava aquela dúvida no olhar. Eu sabia que ela ainda não tinha todas as respostas. E talvez nem eu tivesse. Mas o que estava claro era que, juntas, poderíamos encontrar uma forma de curar as feridas que carregávamos. Eu sei que não tem sido fácil para você. Comecei com a voz suave. E eu sei que talvez não haja palavras que possam consertar tudo o que eu fiz. Mas eu preciso que você entenda, filha, que tudo o que eu fiz foi para te proteger. Eu queria que você tivesse uma vida melhor, uma vida livre da dor que eu vivi. Eu sei que isso não justifica o que aconteceu. Mas eu espero que você me perdoe, mesmo que não consiga agora. Ela me olhou, com os olhos ainda carregados de dor. Mas também havia algo mais ali. Compreensão. Eu sabia que o perdão não viria de imediato, mas ao menos estávamos conversando. E isso era mais do que eu poderia esperar. Eu não sei se posso te perdoar, mãe, ela disse, a voz trêmula. Mas eu entendo que você tentou de alguma forma. Eu entendo que você fez o que achava ser certo. Eu só não sei se eu posso confiar em você agora. Eu respirei fundo, sabendo que o caminho seria longo. O perdão não aconteceria de uma vez. Mas o fato de ela estar disposta a tentar já significava algo. Nós, como família, estávamos começando a reconstruir o que havia sido quebrado, peça por peça. E isso era mais do que eu poderia pedir. No dia seguinte, decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Fui até o jardim, onde Lúcia brincava sozinha, e a chamei. Ela se virou com aquele sorriso tímido e aquele olhar cheio de confiança, e veio até mim. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável, e ao mesmo tempo, tão cheia de vida. Lúcia, disse eu com a voz suave. Eu sei que você sente que algo está errado. Eu sei que as coisas estão difíceis. Mas eu quero que você saiba que, de agora em diante, eu vou fazer tudo o que eu posso para te proteger. Eu não quero que você passe pela dor que eu passei. Eu quero que você tenha uma vida diferente, uma vida cheia de amor e felicidade. Você vai crescer, vai aprender e vai ser capaz de fazer suas próprias escolhas. Mas saiba que, enquanto eu estiver aqui, vou fazer de tudo para te guiar e te dar o melhor. Ela me olhou, com os olhos curiosos, e então, sem dizer uma palavra, correu até mim e me abraçou. Aquele abraço foi o mais sincero de todos. Eu sabia que ela não compreendia totalmente, mas de alguma forma, ela sentia que, agora, tudo estava diferente. E talvez fosse essa a verdadeira mudança. A capacidade de dar o primeiro passo para quebrar o ciclo de dor e sofrimento. Naquele momento, eu soube que a superação estava acontecendo, lentamente, mas estava. Eu havia carregado um fardo por tanto tempo, mas, agora, a chave para a liberdade estava em minhas mãos.
E ao olhar para minha filha e minha neta, eu sabia que, embora a dor ainda estivesse ali, a esperança também havia nascido. O ciclo havia sido quebrado, e o futuro, finalmente, parecia ser um lugar onde o sofrimento não tivesse mais o poder de definir nossas vidas.